Ocorreu um episódio na igreja primeira, que foi quando eles se converteram em massa, uma conversão muito grande. Por isso, eles vendiam o que tinham para suprir, porque muitas das pessoas que se convertiam não tinham nem para onde voltar. Então, tinham que se suprir ali mesmo. Alguns passaram a morar ali mesmo. Nós estamos nos aproximando de um tempo, e Marcos tem nos dito muito isso, onde um episódio muito parecido vai ocorrer, onde nós, como igreja, vamos precisar estar unidos. Em uma outra circunstância, agora com uma igreja um pouco mais preparada, um pouco mais madura. Então esse tema, esse assunto passa também, essencialmente, por esse dia, não apenas até lá. Amém, amados? Aleluia. Tito 2:11. Nós vamos falar da graça da generosidade aqui. Tito 2:11. A graça de Deus se tornou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Mas só ontem é que eu fui olhar o outro versículo depois de Tito 2:11. O 12 diz: aguardando a bendita vinda do nosso Senhor. Amém? Essa graça está conosco, vai estar conosco até a vinda do nosso Senhor. Amém, amados? Isso nos anima, porque a expectativa do apóstolo, quando falou isso, o contexto é as boas obras dentro da igreja. Não é possível tocar nesse assunto sem falar de Deus, de Jesus e dos cristãos do primeiro século. Então eu vou passar rapidinho aqui, falando um pouco de Deus, sua bondade e sua generosidade. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Ele mesmo é que dá tudo. Ele dá a vida, a respiração e tudo mais. Deus cria o homem, cria a mulher, prepara um ambiente para ele, dá tudo ao homem. Fez tudo completo, perfeito. Com o pecado, houve a intromissão violenta do pecado, o homem põe a perder tudo. Deus retoma tudo e devolve ao homem a correção do rumo. Deus, diante daquele caos enorme, encontrou uma saída. E essa saída está no seu Filho, Jesus Cristo. E Deus nos dá do seu Filho. Amém?
Deus nos deu do seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso está em João 3,16. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou. Isso é Romanos 8,32. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida estava em seu Filho. Nós tínhamos perdido a vida eterna. Deus devolve a vida eterna. Romanos 8,32, na metade do versículo, diz que Ele dará graciosamente com Ele, Jesus, todas as coisas. Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus não se satisfaz em dar Jesus, Ele quer dar mais, Ele quer dar todas as coisas. Assim é Deus. Amém? Deus deu Jesus, e Jesus vem. Jesus é a expressão exata de Deus. Exata. Em 2 Coríntios 8,9 diz que: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, pela sua pobreza vos tornasses ricos. Deus devolve tudo para nós. Que maravilhoso é nosso Deus, né? Deus é tremendo. 2 Coríntios 8,9 diz, isso aí eu já li, agora é 1 João 3,16, perdão. Nisto conhecemos o amor, 2 pontos, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Dar nossa vida é dar de tudo que somos e tudo que temos. No outro encontro até cantamos essa canção. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor. Jesus deu tudo do que Ele era e de tudo que Ele tinha. Jesus ficou pobre. O texto diz: por causa da sua pobreza se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. Amados, todos nós que estamos aqui trazemos a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Se eu tivesse que fazer um acréscimo na nossa catequese, nas nossas apostilas, eu acrescentaria o seguinte: no que devemos ser como Jesus? Eu diria, ser bondoso como Jesus, ser generoso como Jesus, dar como Jesus. Eu acrescentaria isso, porque Jesus é bom, Deus é bom, amém? Essa é uma faceta dele, nós sabemos que isso é verdade.
Como foi a prática da igreja nos primeiros séculos? Nós tivemos a igreja em Jerusalém, até o capítulo 8 era em Jerusalém. Do capítulo 8 em diante, a igreja que havia se espalhado pelo mundo gentil. Por quê? Por causa da perseguição. Então, como era a prática desses irmãos nos primeiros séculos? Atos 2, 44, 45, eu vou ler aqui. Eu vou ler também Atos 4, 32, 35 e vou ler Atos 4, 33. Nem todos conseguem ouvir ali, mas quem consegue vai acompanhar comigo. De que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Da multidão dos que creram era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Tudo. Não havia entre eles nenhum necessitado, porque havia neles abundante graça. Olha a chave. Se você quer saber como fazer para acabar com os necessitados da igreja na casa, persiga a abundante graça dentro dela, na vida dos irmãos. Atos 4:33 diz: e em todos eles haviam abundante graça. Todos eles haviam abundante graça. Não podia ter necessitados. Não podia ter necessitado de nenhuma sorte. Nenhuma sorte, de nenhum motivo. Havia abundante graça entre eles. Amém? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Paulo relata o amor dos irmãos da Macedônia em favor dos pobres da Judéia. Quando Paulo sai de Jerusalém e é enviado pelos apóstolos, ele diz o seguinte: olha, eu não recebi nenhuma instrução do presbitério aqui. A única coisa que me recomendaram foi o seguinte: Paulo, não te esquece dos pobres. E ele disse que fez um esforço para cumprir isso. E ele prova isso em absolutamente quase todas as cartas, o empenho desse apóstolo por cuidar dos pobres. A carta que ele mais expressa essa carga, essa preocupação, é 2 Coríntios capítulo 8 e 2 Coríntios capítulo 9 todo. Não vou citar esse texto agora, não vou entrar nele agora. Não há um único versículo nesses dois capítulos que fale de outra coisa senão da graça da generosidade. Eu não sei se vocês perceberam isso. Não há um único versículo que fale de outro assunto. O foco do apóstolo, a atenção do apóstolo está voltada exclusivamente em instruir a igreja sobre a generosidade, a bondade, a graça da generosidade. Em Atos 20, 25, Paulo ainda cita que temos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Paulo foi um exemplo disso, juntamente com os irmãos. Paulo, quando ainda não recebia ajuda das igrejas, ele foi produzir tendas para se sustentar e sustentar os que estavam com ele. Isso nós vamos ver lá mais à frente, mas o próprio Paulo serviu de exemplo para nós. Abram em 2 Coríntios capítulo 8, por favor, e 2 Coríntios capítulo 9. Por favor, deixe aberta, aí nós vamos fazer essa leitura
que por si só já seria suficiente para nós, mas que é preciso discorrer sobre essa leitura, explicar algumas coisas, para que o Espírito Santo nos convença, nos traga entendimento, nos coloque na posição correta do nosso coração. 2 Coríntios capítulo 8, eu vou começar do capítulo 1 e vou até o 24. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. 7. Como, porém, em tudo manifestais abundância, tanto na fé, olha a lista da superabundância daquela igreja, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. 8. Não vos falo na forma de mandamento. Eu vou explicar depois isso. É mandamento ou não é mandamento? Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois, a vós outros que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Versículo 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Também vamos precisar explicar que igualdade é essa. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele, agora ele vai falar de alguns homens que me parece aqui ser diáconos, e com ele enviamos o irmão, não diz o nome, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas, e não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas, esse irmão, para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para que a glória do próprio Senhor e para mostrar nossa boa vontade. Paulo aqui está cumprindo uma orientação dada pelos presbíteros em Jerusalém, de não se esquecer do pobre, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois
Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente. Aqui ele está falando de quem administra a generosidade, não é aqueles que as dispensam a generosidade. Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. 22. Com ele enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, nos mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. 24. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio, junto aos macedônios, dizendo que Acaia era uma região onde continha várias igrejas locais, está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos, aqueles lá de cima, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Mas que confiança era essa que Paulo tinha com esses irmãos? O 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Versículo 6 diz: isso afirmo, aquele que semeia pouco também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto. Contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, não só na fé, não só no saber, não só no muito cuidado na lista anterior, mas nessa graça também, a generosidade. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Não apenas a boa obra de fazer discípulo, não apenas na boa obra de conhecer a palavra e ser mestre, mas na boa obra de assistir os necessitados. Toda boa obra. 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. Ele está falando de Jesus aqui. A sua justiça permanece para sempre. 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Isso é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. O 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Ou seja, a generosidade, ela é ampla. Vamos ver depois. A qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Os irmãos que recebem, dão graças a Deus. E eu falo os irmãos, eu incluo aqui os pastores e os diáconos de tempo integral também. E toda a igreja, aqueles que estiverem precisando de socorro, esses irmãos têm levantado as suas mãos e têm dado glórias a Deus. Deus tem recebido essas ações de graça por conta da generosidade de vocês.
Amém? O 14, não, o 13, não li todo. O 12, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração, ou seja, da contribuição, da generosidade também, glorificam a Deus. Os irmãos que recebem, os pastores que administram, os diáconos que administram, a própria igreja, quando vê isso, eles glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Amém? Essa é a doutrina do Senhor, que Paulo está nos ensinando aqui. 14, ainda tem mais ações de graças para Deus. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há entre vós. E ele finaliza dizendo: graças a Deus pelo seu dom inefável. A generosidade é dom de Deus. A generosidade sai de Deus. A generosidade é Deus. Deus está dentro dele, faz parte dele. Não é uma coisa, é ele é a figura dele também. Deus é bom. A prova disso, que é isso, Gálatas 5:22 diz que dos frutos do Espírito é alegria, não é isso? Amor, que mais? Longanimidade e bondade, que em algumas traduções tem generosidade. É fruto do Espírito, está em Deus. Senhor, nos ajuda a compreender aqui, Senhor, Tua palavra. Não queremos a letra apenas, mas o Espírito da Tua palavra, Senhor. A graça da generosidade. Já vimos que em 2 Coríntios capítulo 8, versículo, e 2 Coríntios capítulo 9, mesmo Paulo cercado de tantas controvérsias a respeito dele mesmo, ele não se furtou de trazer esse ensino para a igreja. Paulo foi acusado não somente uma vez, como 2 e até 3, de estar administrando de forma errada as contribuições que eram feitas na igreja. Mas Paulo não se furta de seguir ensinando e encabeçando essa graça junto à igreja, socorrer os necessitados e atender aos ministérios. Paulo ensinou o princípio da generosidade. A generosidade, ela se manifesta na bondade, que é um fruto do Espírito Santo. Se você andar cheio do Espírito, você vai andar cheio de bondade. Amém? É possível que esse fruto estivesse escondido, ou esquecido, ou encoberto ali naqueles frutos, na lista daqueles frutos. Mas Deus quer trazê-lo de volta, renová-lo de novo para nós. Fruto do Espírito, bondade, generosidade. Tem dois aspectos que são centrais nesse princípio da generosidade. Dois aspectos que estão relacionados à nossa relação com Deus. Se entendermos esses dois aspectos, não iremos falhar. O primeiro aspecto central de como se conduzir nessa graça está em 2 Coríntios 9, 13. Já lemos tudo isso, já verificamos que a base do ensino de Paulo
é 2 Coríntios, embora em quase todas as epístolas é falado sobre esse assunto, apenas um único livro não é tratado isso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 3 diz que a prática da generosidade é parte da obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo. Amados, quando ouvimos o Evangelho, que é as boas novas, veio junto com ele a boa nova de que o nosso Deus é bom, é generoso. Essa é a boa nova também. Ele não nos deu lá no começo, não estragamos tudo, ele não nos deu de novo. Jesus não é a boa nova, com ele não traz também a sua bondade. O Evangelho é a boa nova, e Jesus, dentro de toda a boa nova, está incluído a bondade, a generosidade. Por isso que o ponto central é o Evangelho que você recebeu e que eu recebi. Nesse Evangelho está incluído a bondade e a generosidade de Deus na sua vida. Se você fez a boa confissão, está incluído na sua confissão, embora ninguém apareceu com a lista lá grande e dizendo isso, não. Mas está incluído na boa confissão do Evangelho, porque no Evangelho está incluído. Aliás, você renunciou a tudo e agora tomou para si toda a verdade do Evangelho, está incluída a bondade. A obediência da confissão quanto ao Evangelho de Cristo. Se não nos portarmos com generosidade e bondade, estamos falhando com esse Evangelho. Não entendemos a plenitude desse Evangelho. Nesse Evangelho inclui bondade e generosidade. O segundo aspecto, o Evangelho do Reino produz esse entendimento e essa atitude. Nada mais me pertence exclusivamente. Essa Bíblia me pertence, aliás eu até ganhei, mas ela não é exclusiva minha. O generoso não considera exclusivamente seu nada do que possui. Isso a gente vê na própria vida do Senhor, que abriu mão de tudo. Nós já vimos aqui na vida da igreja primeira, que eles não consideravam nada exclusivamente deles. Deus deu de tudo que ele tinha, ele deu o seu filho. Então, se trazemos esse fruto, essa vida de Cristo, não podemos considerar exclusivamente nosso nada que possuímos e nada do que somos. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Por isso que Paulo diz: não vos falo na forma de mandamento. Ou seja, é mandamento ou não é mandamento? Mas ele diz aqui: não vos falo na forma de mandamento. Nós temos que entender as Escrituras. O que é que Paulo está querendo dizer? Isso está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Não era pelo mandamento, não era forçado, era pela liberdade de espírito. Não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Por isso que ele disse: não vos falo na forma de mandamento. Não posso dar uma ordem a você, não posso obrigar você. Não vos falo na forma de mandamento. Era pela liberdade da graça.
era e é pela lei do Espírito. A lei do Espírito da vida em Cristo te libertou da avareza. Você é livre. Você vive nessa lei agora, não a de Moisés. Na graça também há uma lei. Estranho isso, né? Na graça também tem uma resposta objetiva. A graça não é, eu estou na graça. Eu vivo na liberdade da graça, na liberdade do Espírito. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Pois, no final desse versículo ele diz, contra estas coisas não há lei. Amém? Não há lei. Não há nenhuma lei que possa produzir a vida de Cristo em nós. Só a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que habita em nós. E todos nós recebemos dessa lei. Amém? Por meio de Jesus. Primeira coisa que eu falei é a obediência à vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo. A segunda coisa está em 2 Coríntios 8, versículo 8 e 24. É a segunda coisa. Eu falei de duas coisas centrais: o Evangelho que você recebeu, e agora uma outra coisa que Paulo apela. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar a sinceridade do vosso amor. Duas coisas: o Evangelho que você e eu recebemos e a sinceridade do vosso amor. Não é o seu amor, obviamente, é o amor de Deus na sua vida, manifesto por você, pela igreja e por Deus. O amor exige prova. Eu te amo. Você já ouviu isso? A gente fica dizendo o tempo todo para a esposa que ama, mas não lava o prato para ela, não ajuda a varrer a casa, não ajuda a fazer uma comida, não elogia, não dá um presentinho, não suporta, não perdoa. Não, eu te amo. Mas eu te amo, viu? Pode ter, eu te amo. A graça da generosidade traz consigo pelo menos 4 aspectos. Pode ter outros, você fique à vontade para acrescentar quando estiver meditando, como eu aqui, há 3 anos, meditando nessas coisas. Você pode encontrar outras coisas. Eu encontrei 4. Primeiro, 4 coisas que traz com ela, que evitarão que você, na forma de se mover, erre. O primeiro aspecto é o compromisso. Eu estou comprometido com meus irmãos, todos eles. Primeiro aspecto, compromisso. Segundo aspecto, possibilidade. Cada um contribua segundo o que proposto no coração. Será aceito o que o homem tem e não o que ele não tem. Ou seja, Deus não está pedindo nada a quem não tem. Possibilidades. A terceira coisa, prontidão. Eu vou repetir a primeira. Compromisso. A segunda, possibilidade, conforme o que o homem tem e não o que o homem não tem. E a terceira coisa, prontidão. E é muito importante atentar para esse ponto, porque podemos incorrer no erro de não sermos prontos. Prontidão, senso de urgência, rapidez para socorrer, inclinação. O quarto ponto, sacrifício. Pô, mas você não está vendo? Rapaz, a economia tá feia. Esse mês não deu
A cesta básica lá de casa não foi nem até o dia 20. Sempre o amor vai se mover em algum sacrifício, sempre. Sempre. Jesus se moveu em sacrifício. Deus se moveu em sacrifício. Não podemos excluir esse ponto nessa graça. Sacrifício. Vamos lá? Compromisso, possibilidades, prontidão, sacrifício. Se tivermos que aprofundar um pouquinho mais nessa graça, dizemos o seguinte: a graça não significa ausência de responsabilidade. A graça não nos dá o direito de abusar ou banalizar. A graça opera o querer e o levar a termo. Ou seja, Paulo disse: olha, vocês demonstraram querer desde o ano passado. Um ano querendo. Leve a termo. Depois de um ano. Eles não foram inicialmente prontos. E a outra coisa é que a graça capacita qualquer um de nós à prática da generosidade. Qualquer um de nós. E eu quero incluir aqui mulheres, trabalhando ou não, viúvas, pobres ou não, jovens, trabalhando ou não, ganhando mesada ou não, crianças têm que ser envolvidos nessa graça, desempregados, todos fazemos participante dessa graça. Se assim não fosse, Jesus não teria feito a referência à viúva pobre. Ela deu de todo o seu sustento. Não estamos dizendo aqui que tem que dar todo o seu sustento, porque já vimos que um ponto conforme o que o homem tem. Mas Jesus honrou aquela viúva. Ela se moveu com um sacrifício. Tinha uma coisa que era maior do que o sacrifício nela. Ela enxergou Deus. Ela tinha essa graça nela. Mas ainda não é suficiente ter graça, amados. Não. Existe 3 etapas da graça. É necessário abundar nesta graça. Eu tenho graça, mas Deus quer mais. Deus quer que você abunde nesta graça. Graça, abundante graça e superabundante graça. Essa é o desenvolvimento da graça de Deus na casa dele. É possível você ter graça, mas Deus espera abundante graça e espera ainda mais, superabundante graça. Isso está nas Escrituras, é a expectativa de Deus. João 1,16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós. Por isso que eu estou incluindo viúvas, solteiros, desempregados, porque primeiro vem a sua filiação, a sua condição. O que Deus deu para você, isso supera tudo. Você sabe o que foi que superou a extrema pobreza daqueles irmãos lá na Macedônia? Mas foi superada pela riqueza da generosidade. Havia uma riqueza na graça. Não era o que eles tinham para dar, é o que eles possuíam de poder interior de Deus para poder fazer. Chega a dizer que deram além das suas posses. Eu pergunto, como é que alguém pode dar até o que não tem? Você já pensou nisso? Eu fico imaginando, alguém deve estar fazendo assim: olha, eu estou vendo todo mundo participando disso, eu não tenho nada para dar. Eu já sei, eu vou procurar um trabalho, eu vou procurar, no nosso jargão, um bico,
Vou fazer esse bico e quando eu ganhar esse dinheiro eu quero participar disso. Eu quero esse negócio aqui, está muito bom, eu não quero ficar fora disso. Eu fico imaginando que pode ser isso um dos motivos. Posso estar errado? Eu estava ministrando isso em uma localidade e um irmão pobre, César, eu não tenho nada para dar. Ele pegou o chapéu dele e falou assim: eu só tenho esse chapéu, você aceita? Eu digo: aceito. Eu peguei o chapéu. Amados, eu preciso de um chapéu, eu nem sei onde está esse chapéu, mas eu aceitei, porque era a graça que operava nele ali. Esse irmão, eu vou contar depois o testemunho desse irmão, que Deus fez com esse irmão, mas o que ele tinha era um chapéu, e ele disse: eu quero participar disso, e me deu esse boné. Não era um chapéu, era um boné, e eu botei o boné na cabeça e saí feliz da vida, e ele saiu regozijado. Que importa? Esse irmão não tinha casa, não tinha nada, e eu falei para ele: amado, Deus me revelou que você tem medo de dar, porque você tem medo de ficar desprovido. Eu quero dizer a você: vence esse medo, a graça de Deus vai lhe capacitar. Um ano depois ele me procurou: César, depois daquele dia nunca mais eu fui infiel ao meu Deus, e não por isso, mas Deus me deu a minha casa própria, César. Aí você fica dizendo: César, você está fazendo aqui propaganda de Deus, que quem dá recebe? Não, eu só estou dando um testemunho. Cuidado com a sua mente aí, não deixe ela te trair. Nós estamos falando do amor e da misericórdia de Deus aqui. Amém? Todos nós temos recebido da sua graça, todos nós podemos participar dela. O novo discípulo deve experimentar do conhecimento dessa graça logo nos primeiros dias de sua vida com Deus. Nos primeiros dias. Por que temos tanta dificuldade quando alguém se converte de falar disso? Se isso é parte do Evangelho, se isso é o que vai provar que ele realmente ama, se isso é a graça de Deus, é a vida de Deus, por quê? Ele tem que de entrada ver que isso é a coisa mais normal do reino de Deus. Ele precisa conhecer, e se ele se converteu é porque ele conheceu o grande amor de Deus pela vida dele, e tudo que Deus fez, e teve que desfazer por ele. Não tem que haver nenhum constrangimento, amados, com nenhum de nós em ensinar essa doutrina para a igreja, mesmo para o novo convertido. Amém? Precisamos ser fiel na totalidade. Paulo disse: eu vos ensinei todo o conselho de Deus. Essa graça é parte do conselho de Deus, e não precisamos ficar como um complexo de mercenários. Não vou pregar, não vou ensinar, porque eu não quero ser comparado com as distorções que estão aí fora, as loucuras que estão aí fora. O que é que nós temos a ver com essas loucuras aí fora? Isso não é evangelho. Mas se é evangelho, pregue. Se é evangelho, viva. Se é evangelho, ensine. Cada um vai dar conta a Deus do que fizer. Então não deve haver constrangimento de nenhum de nós para ensinar essa graça. É por isso que eu fico constrangido e até choro, não poucas vezes, nesses 3 anos meditando sobre isso, como eu fui medíocre em ensinar os irmãos. Tive vergonha sim, medo, vergonha de ensinar essas coisas, porque não queria ser comparado com os que estavam aí fora. Amém? Tem uma situação que precisamos reconhecer, que essa graça na nossa vida, em alguns ela já está, em outros ela está começando, em outros ela não está. Eu falo com conhecimento de causa de irmãos que eu converso. Obviamente que eu não vou
Não estou expondo os irmãos aqui, eu só estou sendo realista. Por quê? Porque há um perigo em perdermos essa graça. É o que eu chamo de a decadência ou a degradação da graça da generosidade. Corremos o risco de ir aos poucos degradando, perdendo essa graça na nossa vida. Como isso ocorre? De várias maneiras. Recentemente eu gravei um áudio chamado Eu, Avarento, e dentro do áudio eu cito: pode um discípulo se tornar avarento? Não vou discorrer sobre a avareza agora, mas é um elemento que serve de paralelo para acompanhar esse ensino, porque é um perigo que nos ronda. Está no velho homem também, e nós somos tentados continuamente por ela, a avareza. Mas a avareza ainda não é a minha preocupação. A preocupação é como chegou a ser avarento. Ninguém dorme generoso e acorda avarento. Você acha que é assim? Não, hoje eu dormi generoso, acordei de manhã com a vontade de não dar. Não vou dar. A partir de agora eu vou juntar. Chega, já dei demais. É assim? Ninguém dorme generoso e acorda avarento. Então há uma degradação contínua, paulatina. Como é que ocorre? Ocorre quando a igreja começa a se tornar queixosa. Uma igreja queixosa é uma igreja que já perdeu em outros aspectos da graça, e agora alcançou essa graça, que é a generosidade. Ela deixa de descansar no cuidado de Deus. Amados, tudo que eu estou lendo aqui foi com referência à minha experiência pessoal negativa, viu? Tudo que eu notei aqui. Então eu estou falando de mim mesmo aqui, da minha fraqueza. Ela deixa de descansar no cuidado de Deus. Ela perde o temor. Perde o temor, não. Ela não se importa muito se ela está praticando essa parte da graça que Deus confiou para ela. Não. Ela perde o temor. É tomada de medo de ficar desprovida. Eu já fiquei com medo de ficar desprovido, amados. Não sei vocês, eu já estive desempregado, com 3 filhos, como diz minha mãe, nas costas. Retém mais do que é justo. E a palavra nos diz que aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Acumula para si mesmo, ficando pobre para com Deus, pobre dessa graça. Instala-se a incredulidade. Está incrédulo, ele não acredita que as coisas, que o cenário vai mudar, não. Ele não está achando que vai mudar nada, que Deus, nem Deus muda a situação dele. Está muito crônica a situação dele. Ele já é pobre há muito tempo, ou ele já tem uma condição melhor e não conseguiu o que ele almejou. Ele está incrédulo. Ele não, espera Instala-se a sedução. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos. E ele começa a ser seduzido e seduz. E por fim, ele se torna um avarento. Em que estágio eu estou nesse processo? Se é que eu estou. Mas é importante pontuar esse risco que corremos, sobretudo por conta do momento atual que nós vivemos, da nossa economia. Dos 11 milhões de desempregados no Brasil, cujos 13 ou 14% estão no Nordeste, do seu patrão que não deu ainda o aumento do salário, você está ansioso. Do desemprego que você está enfrentando, sobretudo por isso. Não se deixe cair nessa armadilha. Deus cuida de mim e de você. Deus é bom. Aquele que deu o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele todas as coisas?
Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Ele diz ali: eu vou dar semente para você, mas também vou dar pão. Ele dá a ferramenta para você trabalhar, vai dar o emprego, mas Ele vai dar o resultado do seu trabalho, que é o pão. Amém, amados? Não podemos cair na armadilha de Satanás de desviar os nossos olhos da nossa confiança em Deus. Temos uma dívida impagável com Deus. Qualquer situação que viermos a passar, ainda que ela se perpetue até a sua vinda, ainda ficaremos devendo a Deus. Ficaremos devendo a Deus por toda a eternidade. Isso, traduzindo para Deus, chama-se ações de graça. Ações de graça é a condição inesgotável de reconhecer o amor e a bondade de Deus. Amém, amados? Isso é ações de graça. Meu Deus, eu não mereço o Senhor, mas fique à vontade, Senhor. Fique à vontade entre nós. Isso é bom, né? Queremos ouvir sua voz. Aí quando Deus vai ficar à vontade, começa a ficar à vontade, nem tanto, Senhor. O meu emprego, o meu esforço, toda a minha vida estudando, Senhor. Queremos ouvir sua voz. Quando eu estava desempregado, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu disse: Senhor, na graça do Senhor, eu falei: Senhor, conte comigo, Senhor. Conte comigo. Eu não vou murmurar, Senhor. Me ajude, Senhor. Eu não quero, eu não vou. Eu vou ficar todos os dias do meu desemprego glorificando o teu nome. E vou confiar no Senhor. E eu fiquei todos os dias do meu desemprego glorificando o nome do Senhor. Amém? E isso é a graça de Deus na sua vida e na minha vida. Tudo bem, eu orava 4 horas por dia. Hoje eu não oro mais não. Desempregado tem que orar. Vai fazer o quê? E procurar emprego também. Fique só orando não. E não escolha trabalho e nem emprego. Quem andou perto de mim sabe que eu não fiz isso. A palavra de Deus esquadrinha e corrige os desvios do nosso coração. 2 textos que você precisa registrar e meditar, e você tem longos 3 anos para fazer isso. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, e Tito capítulo 2, versículo 11. A palavra de Deus esquadrinha e corrige os desvios do nosso coração. Sem ela não há esperança. Não se engane, não é essa pregação aqui que vai resolver o teu e o meu problema nessa área no coração. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que espada alguma de 2 gumes e penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há nenhuma criatura que esteja encoberta diante dele. Deus conhece o seu coração, o meu coração. E em Tito 2,11 disse: porquanto, aí vem a esperança, a graça de Deus se manifestou salvadora, ela nos salvou da incredulidade, da avareza, da mesquinhez, se mostrou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados as impiedades, avareza e impiedade, e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. 2 textos para você meditar e deixar e crer que Deus tem poder para transformar sua mente e seu coração. Amados, tem um outro aspecto ainda com relação a esse assunto, que é que contribuir é parte da nossa adoração a Deus. Contribuir é parte do nosso culto a Deus. Mas o que é um culto? O culto é aquilo que você oferece a Deus. Tudo
que há em mim só pode vir de Deus e só pode voltar para Ele. Quando eu pratico a generosidade, a bondade, eu estou cultuando a Deus. Mas como é isso? Como é assim? Quando contribuímos, dispensamos culto a Deus. Nossa atitude nessa hora, se estivermos corretos no coração, é de louvor, é de adoração, é de ações de graças, e isso agrada a Deus. Sobe a Ele como um sacrifício agradável. Por isso esse esforço dos presbíteros, dos nossos presbíteros e dos diáconos, dos nossos diáconos, que Deus levantou aqui, em querer que no momento em que estivermos recolhendo as contribuições, recolhendo o fruto da graça de Deus na igreja, que haja reverência, que haja temor, que haja louvor, que haja adoração, que haja ações de graça e não burburinhos, porque é parte do nosso culto, da nossa adoração a Deus. Fica o convite a vocês, de quando estivermos fazendo aqui isso, pensarmos bem assim: isso agrada a Deus. Mas César, metade está contribuindo, metade não está. Pode a metade conversar porque não está contribuindo, e a outra metade... Não, você é um com seus irmãos. Olhe para o que Deus está fazendo na vida daquele irmão, e você alegre com o que Deus fez na vida dele também. Isso é culto a Deus, somos um corpo. Amém? Contribuir é parte do nosso culto a Deus, daquilo que oferecemos a Deus. É uma atitude graciosa e reverente, e não uma mera ação administrativa inventada pelos presbíteros com a cooperação dos diáconos. Não. Meu primeiro compromisso é com Deus. Essa obra Ele já fez no meu coração. Minha resposta é a entrega. Na verdade, devolvemos parte de tudo aquilo que Deus nos confiou. Somos meros mordomos. Lucas 6:18, Jesus nos ensina algo também. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Dar não é suficiente, mas ser generoso é. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. De quebra, quando Deus quiser usar alguém para com a sua vida, Ele vai agir do mesmo jeito com você. Deus é justo. Mas bem-aventurado é dar que receber. Está em Atos capítulo 20, versículo 35. Mas bem-aventurado é dar que receber. Portanto, é mais feliz quem dá. É mais feliz quem dá. Não o que sobrou. Amém? Qual a atitude correta quando eu estou contribuindo? Eu estou tratando de um aspecto específico da generosidade, amados. A generosidade abarca muitas coisas. Nós estamos citando agora, nesse momento, um aspecto da generosidade, que é a contribuição. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Não precisa abrir. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Passei minha vida toda dando, mas sem amor. É possível dar sem amar. É possível, mas é impossível amar sem dar. Se precisamos ter coragem para encarar as Escrituras e corrigir esse desvio na nossa vida, caso haja. Ok, ainda há alguma coisa para compartilhar.
está acabando, mas ainda precisa ser dito algo, porque há um possível desvio na nossa mente, uma possível falta de compreensão clara, e essa falta de compreensão clara pode causar alguns danos na nossa vida, com a nossa família, com as nossas práticas. Falamos que um dos danos é a decadência da graça, mas um outro dano é se já de fato nos desvencilhamos da lei, ou dos preceitos da lei, ou dos rudimentos da lei, ou, agora posso falar, dos vícios da lei. Hoje vícios, na época serviu. O tempo da lei e a transição para a graça. É por isso que eu trouxe aqui uma corda. Não é para enforcar ninguém, como o Vanginho falou. Vou chamar Pedro Paulo aqui para me ajudar a fazer uma ilustração. A corda é a lei. A corda é o condutor naquela época. É o guia. Foi o que tínhamos disponíveis para nós, que Deus preparou de antemão para nós, mas ainda não era a perfeição. Deus tinha algo para nós ainda. Deus precisava preparar o seu povo. Então Deus entrega a lei ao povo. E eu me conduzi anos na lei, e eu tenho um guia que me leva esse percurso da lei. Volta só um pouquinho para trás, Tony, aí talvez dê para eu chegar nele. E eu estou me guiando pela lei, e é muito confortável, porque a lei me dá preceitos tão bonitos, tão fáceis, é só eu cumprir. Ainda que a palavra de Deus disse que ninguém conseguiu cumprir, mas estão ali. Então eu tenho lá tudo descrito, muito claro, e eu estou seguro naquelas coisas. Ai, que segurança! E a lei acabou, e agora eu não sei o que eu faço, não tem mais nada para me guiar. Cadê a lei? Não, lei não pode, voltar lá não pode. Faça o quê? Vai na graça, segue a graça. Então a lei está escrita, está bem descrita, está arrumada. A graça também está descrita. Já vimos aqui, a questão é, precisamos ser ensinados a andar nessa nova guia, nesse novo guia. A lei, esse trilho ultrapassado, que se apresenta como algo seguro, mas que obstrui a liberdade da graça, é bom para a nossa cabeça, para a nossa estrutura, para a nossa organização. A lei diz 10%, e pronto, eu dou 10%, está fácil. Por muitos anos ficamos dando 10%. Preceitos da lei. Não tem lei, não tem Moisés, não tem mais nada, mas tem alguns preceitos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, isso vai ficar muito claro no material, mas é um trilho ultrapassado. A graça dispõe do seu próprio trilho. Precisamos conhecer essa graça e andar nela. Amém, amados? E essa graça não é só para a generosidade, ela serve para tudo mais. E eu pergunto, estaria alguma outra área da graça sendo comprometida porque eu não aprendi a andar nela? É só uma perguntinha que nada tem a ver com esse assunto hoje. Tem alguns textos que temos que ler para explicar essa corda, esse exemplo que eu dei aqui. Amados, Deus nos transportou da lei para Cristo, a graça. Há um trilho novo criado por Deus em Cristo Jesus. Devemos viver a plenitude da graça de Cristo. Amém? E nessa plenitude inclui a generosidade. Também, quando entendermos essa parte da graça de Deus.
porque o fim da lei é Cristo. E para a justiça agora, não por praticar a lei, para a justiça daquele que crê, para a justiça que é da fé no Filho de Deus. Seremos julgados pela lei da liberdade, amados. Isso está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 12, na metade desse versículo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. O nosso guia agora é o Espírito Santo. Temos um guia, e ele está em nós. É o Espírito Santo de Deus. Gálatas 3:24. Mas antes que viesse a fé em Jesus, e todo quem compõe a fé, a estrada da fé, estávamos sob a tutela da lei, nelas encerrado para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Nós estamos nesse futuro, amados. Nós pertencemos a esse futuro. O futuro é hoje, que haveria de revelar, de maneira que a lei nos serviu de aio. Não é alho não, é A-I-O, aio, condutor, guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Em João 1, 16, 17, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A graça da generosidade, o poder que está nisso, veio por meio de Jesus, e foi relatado por Paulo, foi entregue para nós, é parte do conselho de Deus, temos que compreender e vivê-los. Amém? Reavalie o seu entendimento e a sua prática. Se eu tivesse que colocar alguns aspectos práticos aqui, eu diria isso. Corrija os desvios, arrependa-se, confesse e mude. Isso também é doutrina. Isso, quando desviado, precisa de correção. Pratique a generosidade e a contribuição com fé e amor. Seja a vossa vida, é um texto no final, está em Hebreus capítulo 13, 5, 6. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei, de modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que me fará o homem? Homem nenhum pode fazer nada com nenhum de nós. Somos propriedade exclusiva de Deus. Se Deus quiser que passemos por algum tipo de tribulação, passaremos junto com Deus, mas passaremos com ações de graça. Amém? E aí encerro. Tem alguns erros que podemos cometer. Não está aqui, não vai dar para ver. Você colocou isso? Não. E tem os acertos também. Se você quer se enxergar, eu vou só ler. E você faz, com a ajuda do Espírito Santo, esse pente fino. Erros no ato de dar sem amar. Erros no ato de dar sem amar. Como eu não consegui gravar tudo isso, embora meditei nisso e eu anotei, eu vou ler. Erros. Não é para anotar, porque senão vai gastar os 5 minutos que eu pedi. Medo de ser punido por Deus. Medo de ser esvaziado pelo diabo. Isso é uma mentira inclusive religiosa, do mundo evangélico, de alguns evangélicos, de alguns líderes evangélicos.
obter a aceitação de Deus, obter restituição de Deus. Outro erro: dar do que sobra, do resto. Jesus condenou isso quando ele viu a viúva dando. Todos os demais deram do que sobrou. Ela deu de tudo que ela tinha, todo o seu sustento. Amém? Portanto, dado que sobra, tranquilizar o meu coração. Eu não quero esse peso na minha cabeça, então toma. Dá por tristeza. Legalismo. O legalista diz assim: essa não é a mente de quem está debaixo dessa graça. O legalista pensa: eu dou do bruto ou dou do líquido? Alguém já fez essa pergunta? Se eu não der algum valor um mês e posso dar no outro, o legalista. Eu posso acumular o que eu ia dar todo mês e dar no meu 13º. Legalista. Ele não entendeu nada. Os irmãos vão esperar 12 meses pela generosidade dele, vai ficar 12 meses sem nada em casa para comer. Os necessitados e também os presbíteros e os diáconos, dos quais eu me incluo, sem nenhum constrangimento, fui separado para isso. Não se alimentam, ninguém paga conta, ninguém se alimenta. A mente do legalista não reconhece a necessidade dos irmãos. Acertos no ato de dar em amor, a motivação correta, porque tem um novo coração, o coração de Jesus Cristo, porque somos da verdade. 1 João capítulo 3, versículo 19, e o contexto desse texto é generosidade, porque amo a Deus e os meus irmãos. 1 João 3,16, o contexto também é o mesmo. Boa vontade, generosidade, alegria e liberalidade, uma enxurrada de textos aqui. Com sacrifício, com gratidão a Deus. Amém, amados? Obrigado pela paciência, em nome de Jesus. Isso pode se tornar uma realidade entre nós? Você já se imaginou vendendo o que você tem para socorrer o irmão que está passando fome? Você acha que essa realidade nunca vai nos alcançar? Eu não sei quantos têm acompanhado a situação da Venezuela. 2 semanas atrás recebemos um apelo meio desesperado dos irmãos de lá. Tínhamos poucos dias, 3 ou 4 dias para se levantar uma oferta. Se levantou $3.000, que foram transformados em mantimentos lá em Roraima. E aqueles irmãos entraram com uma van repleta de alimentos, com o risco de serem saqueados pelos próprios policiais da fronteira. Milagrosamente conseguiram entrar, inclusive escapando de um assalto. O número de homicídios na Venezuela tem crescido enormemente. Tem gente matando para ter comida. Irmãos, não considerem que essa é uma realidade impossível para o nosso país. E pode sim chegar um momento em que nós precisemos vender o que temos: a casa de praia, o carro extra, para socorrer quem tem fome. Mas para isso, precisaremos ter esse coração. Algumas passagens bíblicas parecem meio românticas, parecem conto de fadas para a igreja do Ocidente, até agora.
mas nós caminhamos de maneira irreversível para os tempos do fim e tempos difíceis. E eu creio que Deus quer nos exercitar nessa liberalidade plena, como Jesus, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre. Essa palavra em Atos, registrada lá, não era uma orientação dos apóstolos. Os apóstolos nunca mandaram ninguém vender nada. Era uma expressão do verdadeiro amor de Deus no coração daquela igreja. Era uma expressão genuína da generosidade do Espírito Santo manifestada no coração daqueles santos. E eu creio que o Espírito de Deus quer construir algo parecido entre nós.